Bom, vamos lá. Oi, gente. Olá, Joab, Marton. A gente vai começar uma live agora com a Aline. Estamos esperando. Nós tivemos um problema aqui com um problema técnico e a gente está aguardando a Aline, que vai vir aqui conversar conosco sobre o livro Direito, Políticas Públicas Quilombola. É a pesquisa de mestrado dela, é uma pesquisa bastante interessante em que ela vai mapear aí as políticas públicas quilombolas, definir o que são políticas públicas, né? Marta, um beijo! E discutir o programa Brasil Quilombola e como é que os quilombos vão fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro, a demora para que isso aconteça. É um papo muito interessante, uma conversa muito interessante. A Aline é uma doutora em Direito pela Universidade de São Paulo, com uma produção científica muito, muito, muito interessante, muito, muito importante, uma ativista da luta antirracista e que vale muito a pena. Quem ainda não conhece, precisa muito conhecer o trabalho que ela faz, que é um trabalho muito, muito primoroso. E a gente está esperando aqui ela conseguir entrar. A gente teve algumas dificuldades aí iniciais, mas a gente está esperando ela entrar para a gente começar esse papo de verdade. Mas já estou aqui adiantando alguns pontos aí que serão temas e pautas da nossa conversa hoje aqui no Conexões Literárias, que hoje a gente está fazendo excepcionalmente às 18 horas. O Conexões sempre acontece às 17 horas, né? Mas hoje, por uma questão mesmo da agenda da Aline, a gente teve de começar um pouco mais tarde. Estamos aqui aguardando a Aline para poder começar. E fiquem aqui, aproveitem para convidar os amigos, as amigas, os amigues, mandarem aí convite para todo mundo. Enquanto a gente aguarda, a Aline conseguiu entrar agora, a gente vai tentar chamá-la aqui, trazê-la para essa conversa que estamos bastante ansiosas para fazer. Aê! Jesus amado! Olha essa tecnologia, gente. Menina, que situação! Mas aqui, Rio de Janeiro, minha filha, é uma humilhação essa internet dessa empresa. Abriu falência a empresa e aqui no subúrbio só tem ela. Ela faz isso comigo, menina. Eu tô passando Eu perrengue. entendi. Ah, Mas é? Você tá no Rio de Janeiro, Aline? eu vim para a casa Ah, dos você tá, meus pais. você tá aí na casa dos... Eu também tô na casa dos meus pais. Eu acabei vindo pra cá também passar uns dias por aqui. Porque, enfim, essa pandemia, se ficar muito tempo também trancada no apartamento é meio complicado, né? Bom, eu vou te apresentar, mas eu queria também que você falasse um pouco, porque eu acho que
te apresentar assim. Eu fico sentindo falta, ausência de ouvir você falar um pouco mais sobre você, porque o que eu percebo em relação a você é uma trajetória muito rica, né, de experiência mesmo, tanto de você enquanto pessoa, enquanto mulher, mulher negra, e também como uma intelectual, de uma das grandes intelectuais que eu conheço nos últimos tempos, assim. E aí eu vou só mesmo falar um pouco, mas eu queria muito que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, e aí dentro da sua trajetória trazer como é que você chega a essa discussão do livro Direito e Políticas Públicas Quilombolas. E que, enfim, eu participei desse livro, para mim foi muito especial participar desse livro, aprendi muito fazendo a revisão desse texto e, enfim, gostaria muito de ouvir você falar um pouco mais sobre você. Bom, gente, só para vocês entenderem, a Aline, ela é advogada, doutora e mestra em Direito pela Universidade de São Paulo. Ela também tem um mestrado em Direito na área de Teoria Crítica Racial pela Universidade da Califórnia, Los Angeles, e uma experiência, tanto como ativista, como feminista negra, que eu acho que casam, né, que casam muito bem com a sua produção, e está tudo muito imbricado, muito relacionado. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso conosco, e falasse um pouco sobre como você chegou nessa discussão aqui para a gente começar a abrir esse papo e falar um pouco sobre esse seu livro. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, pedir desculpa aí pelos problemas técnicos no início. Muito obrigada, Cimeia. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Acho que você. A Cimeia foi revisora do meu livro, foi uma revisão muito cuidadosa, muito amorosa. Acho que foi um acerto mesmo fazer esse trabalho com você. No momento também que eu precisava de confiança, né, para publicar esse livro, para entender o lugar dele nesse mundo. E acho que você foi não só uma revisora, mas alguém que olhou com esse olhar de tipo, vamos, ele é um livro publicável. Isso aqui, se você tirar, pode ficar mais legal. Isso, se você manter, fica melhor. Você precisa reforçar esse aspecto. Então, acho que foi um olhar muito generoso, né, para além do que seria o escopo do seu trabalho. E a gente sabe que muitas coisas só são possíveis quando a gente compartilha certas identidades, certas lutas. E ter uma revisora mulher negra com sensibilidade para raça e gênero fez com que essa revisão e esse livro chegasse a esse final. Então, eu queria te agradecer publicamente por isso e aproveitar para contar um pouco da minha trajetória. Então, eu gosto de dizer, ultimamente tenho gostado de dizer que eu sou cria do movimento negro, né? Eu entro para o movimento negro em 2003 com a discussão de ações afirmativas nas universidades estaduais aqui do Rio de Janeiro e acabo eu mesmo virando estudante cotista, então eu sou da segunda turma de cotas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no direito. E a minha formação de direito foi uma formação tradicional, embora a UERJ tivesse uma abertura para ações afirmativas, estudei numa classe com 16 colegas negros, a gente está falando de um corpo docente todo branco. Na verdade, Sim. entrou um professor negro para a faculdade e um conhecimento tradicional de direito civil, sem nenhuma Sim. flexão de gênero, de raça. É curioso que, por exemplo, a Lei Maria da Penha, por exemplo, para falar de gênero e de violência doméstica, foi aprovada quando eu estava na graduação. Eu lembro de ter estudado a Lei Maria da Penha, mas o que eu sabia mesmo de mobilização social, pela Lei Maria da Penha, das políticas públicas que estavam sendo demandadas pelo movimento de mulheres, eu aprendi dentro do movimento negro. Quando veio a discussão sobre política de drogas, e, enfim, alguém falou, aprovou uma lei nova sobre política de drogas, leia aí. Eu li. Mas o que eu aprendi sobre problematização de política de drogas, o que significava isso para o movimento negro, nos territórios periféricos, isso é um conhecimento que os movimentos negros me deram. Não foi um conhecimento que a Faculdade de Direito me deu. E o que aconteceu? Então, eu fiz essa trajetória com essa formação política
e social dentro do movimento negro e com a trajetória tradicional do campo do direito. E depois eu fui estudar mestrado e eu tinha muita clareza ou muita escureza dentro de mim que eu queria deixar uma contribuição de relações raciais dentro do direito, porque eu entendia que o direito não tinha absorvido, enquanto uma ciência sociais aplicada, e o povo do direito esquece isso, não tinha absorvido o conhecimento que o movimento negro tinha produzido nem dentro das ciências sociais, quiçá fora dos muros da universidade. Então, Sim. foi por isso que eu decidi estudar primeiro direito e política pública. E eu queria estudar muito direito e política pública racial. E aí comecei a ler sobre a Secretaria de Promoção de Política de Igualdade Racial e comecei a estudar política pública e entender que eu precisava de uma política pública que ela tivesse uma extensão mesmo no tempo para você fazer alguma pesquisa de fôlego, né? Entender se ela deu certo. Então, ela Sim. precisava ser uma Uhum. política que perpassasse mais de um governo. E tem também coisas místicas. Quando eu comecei a estudar a Secretaria de Promoção de Políticas da Igualdade Racial e as políticas raciais que vieram antes, então eu comecei a estudar desde a Constituição de 88 para cá, e ler tudo até descobrir. Assim, eu fui para o mestrado sabendo que eu queria estudar raça, mas eu não tinha muita dimensão. E aí, no meio disso tudo, eu fui para um plantão de jongo no Rio de Janeiro. Eu estava pensando no mestrado, não tinha muita certeza do que eu ia fazer. E fui para o Quilombo São José, e depois fui para Valença, e fui conversando com vários quilombolas. E aí, quando eu voltei, eu fui contar para minha avó Adelaide. Quem me conhece, a minha avó é uma figura extremamente importante na minha vida. Tem lá a homenagem a ela nesse livro, no doutorado Sim. também. Quase tudo que eu escrevo. E eu comecei a lembrar. Algumas histórias tinham muita razoabilidade, muita semelhança com o que minha avó me falava. Tipo, a gente andava mais de um dia e a minha avó falando sobre como ela foi meeira, né? Então, a minha avó nasceu em 1922, a gente acha, né? Porque ela só foi registrada aos 17 anos de idade, porque o pai dela era muito pobre e distribuiu entre os padrinhos. Distribuiu todos os filhos nas fazendas dos padrinhos. Os padrinhos eram homens brancos, ricos, que diziam que iam cuidar daquela criança, iam botar para estudar e tudo mais. Um tipo de adoção. Mas, na verdade, alguém avisou que a minha voz está falhando. Você está ouvindo bem? Eu tô ouvindo. Ela tá um pouco oscilando, mas dá para ouvir. Gente, é um problema mesmo técnico de internet. Não vai ter muito o que fazer. Aceitemos. É isso. E, e aí foi isso. E aí a minha avó teve essa criação, então minha avó foi criada praticamente como escrava. Ela ficou sem poder estudar. Minha avó começou a trabalhar com 5 anos de idade. Era analfabeta e saiu dessa fazenda com 17 anos para casar com meu avô. E ela era meeira, então ela tinha que entregar, né? Plantava no território desse senhor. Tinha que entregar 50% do que ela plantava para esse dono. E aí ela resolveu, meu avô, alguém falou para o meu avô que os pretos no Rio de Janeiro eram mais livres, que não era assim, que recebiam pelo seu trabalho e eles vieram embora. E a minha avó tinha várias histórias de preto que dançava jongo, e ela não dava esse nome. Mas quando eu fui entendendo o que minha avó estava dizendo, quando ela veio para cá, como ela foi acolhida, eu comecei a entender esse lugar do quilombo. E isso foi me vendo como algum saber ancestral. Quando a minha avó falava, vai, fulano foi para um lugar onde o preto não precisava trabalhar para branco. E ela não chamava isso de quilombo. Sim. E aí eu fui entendendo que ela estava falando de Valença, e aí tinha uma outra história de um avô de uma outra pessoa. Enfim, eu achei que eu sou uma pessoa, né, que eu gosto de acreditar que as coisas são um recado astral. Eu falei, é uma coisa assim, o universo está me dizendo que é isso que eu tenho que... E isso vai dar certo. E aí eu resolvi estudar política pública quilombola. E foi um caminho. E também me deparei com um livro do Alex Hatch, que eu fui no lançamento, sobre a Beatriz Nascimento. Sim.
E eu fui no lançamento desse livro. Alex Hattis é um dos intelectuais que eu mais admiro, bastante sensível para a trajetória das mulheres negras. E me lembrei, assim, esse livro estava aqui, eu já tinha lido ele, acho que em 2006 ele foi lançado. Eu, sem saber muito o que escrever no doutorado, achei esse livro do Alex Hattis e falei, bom, é isso, eu vou estudar Quilombo. E acho que foi um encontro porque eu queria apresentar o quilombo como uma tecnologia de justiça e uma tecnologia, como eu digo no final, de sobrevivência, né? De uma sobrevivência digna para o povo brasileiro e principalmente para os negros brasileiros. Eu acho que essa era uma história que deveria ser resgatada, de noção de propriedade, de relação com a natureza, de resistência, e por isso, tudo isso para contar como que surge a história desse livro. Mas tem muito a ver com o movimento negro. Eu acho que essa minha presença no movimento negro, ele conseguiu fazer com que eu reinterpretasse essas histórias da minha família e reinterpretasse que lugar eu queria ocupar no direito, né? Então, e essa é uma trajetória que vem desde 2003 com isso, assim, de movimentos de pré-vestibular comunitário, depois eu fui de coletivo estudantil negra, sou fundadora do Denegrir, que é o coletivo de estudantes negros e negras da UERJ. Participei das articulações pelo Injune, que foi o Encontro Nacional das Juventudes Negras, fui do Florito Negro, depois fui para o movimento de mulheres negras, que é o movimento que hoje eu tenho mais identificação. E esse livro, eu queria deixar ele não como um presente, porque eu acho que seria demais, mas é um tributo ao que o movimento negro me deu nessa trajetória política. E não queria deixar outra contribuição dentro do direito. Falei, bom, se alguém lê isso, eu quero que seja dentro do movimento negro. E foi por isso que eu estudei isso. Ah, que é isso, assim, é por isso que eu disse, gente, ela precisa se apresentar, entendeu? Não dá para eu fazer isso por ela, tem que ser. E é porque é isso, assim, eu tenho uma admiração muito grande exatamente por essa mulher, por essa integração, né, por essa relação que você faz aí, tanto consigo enquanto uma mulher negra, enquanto uma ativista, enquanto uma mulher que está no movimento aí, mas que também está se articulando e utilizando os seus espaços como uma possibilidade também de produzir conhecimento que seja válido, né, para nós, para o movimento negro. E aí, para mim, eu acho que uma das coisas muito interessantes na discussão aqui do seu livro, Direito e Políticas Públicas Quilombolas, está relacionado, Aline, com a relação mesmo do direito à terra, né? Tem uma frase aqui que eu vou até repetir, porque eu achei que a Marileia fala no prefácio, e que eu queria que abrisse o caminho para a gente começar essa discussão, porque ela fala aqui sobre a questão do quanto o movimento negro ele vai exatamente problematizar as noções de sujeito e verdade fundadas pela modernidade, né? E aí nessa discussão que ela traz, ela fala sobre essa noção de terra ainda do colonizador, né? Ainda essa noção do colonizador e que está muito presente na sua discussão quando você traz exatamente a dificuldade para o ordenamento jurídico enxergar os quilombos, construir políticas para os quilombos, né? E aí eu acho que isso é para mim, essa discussão, eu não quero ficar me alongando muito, porque, enfim, senão eu vou ficar aqui falando, mas é que eu achei muito interessante, porque um dos pontos que você traz e que você trouxe agora na sua conversa é exatamente essa relação do quanto os quilombos eles podem nos trazer uma noção de terra, uma noção com a relação da natureza, uma relação até com o próprio racismo estrutural, uma relação de movimento, né, e de como as pessoas negras vão se movimentar e vão construir aí formas de existência e de resistência. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa dimensão da terra e, já aproveitando aí, falar um pouco sobre essa questão do quilombo e o ordenamento jurídico brasileiro, sabe? Quais são as críticas, quais são os pontos que você traz, e aí depois a gente falar um pouco sobre o próprio programa Brasil Quilombola.
Eu vou começar um pouco contando, para quem não tem o livro, não leu o livro, como que o livro está estruturado, tá? Então, Sim, eu comecei pensando sobre direito à política pública quilombola, então eu conto, porque os quilombos eram um fato, eles já existiam, né? Os sim, quilombos existem, para quem não sabe o que é quilombo, os quilombos começam a existir quando os negros, ainda escravizados, fogem e constituem espaços de liberdade, onde eles vão estar livres da escravidão, vão plantar, vão viver do que plantam. Então, são culturas de subsistência e são culturas de propriedade coletiva. Né? Todo mundo que estava naquele momento fugindo da escravidão ou fugindo do regime de servidão e vai viver naquele quilombo, está vivendo ali para si mesmo, né? Então, a primeira experiência de liberdade ainda dentro de um regime escravocrata. Esse quilombo, ele continua a existir depois que a escravidão acaba. Só que o que acontece? O direito brasileiro nunca reconheceu esse tipo de propriedade. Quando a gente chega em 1988, o direito brasileiro ele coloca lá no ato de disposições constitucionais transitórias, que é o que chama ADCT 68, e os remanescentes de quilombo terão direito aos seus territórios. É só isso que está escrito na Constituição, não tem mais nada. Quando foi votado isso na Constituição brasileira de 88, e quem tiver interesse de saber como foi a discussão da Constituição, tem um livro sobre isso da Natália Neres, que é um livro também de uma intelectual negra, contando essa história, né? Os constituintes brancos, em sua maioria, estavam pensando só em Palmares. Então tá, a gente vai reconhecer a quem mora em Palmares a existência do Quilombo de Palmares. Então, tem mais uns dois ou três. Eles estavam completamente desconectados de um movimento que já existia, que era um movimento dos quilombos rurais, que começava no Maranhão e no Pará. Na década de 80 também, logo após a abertura democrática, aí, se você perguntar, mas por que, que eles estavam fazendo isso? Na ditadura no Brasil, os grupos não podiam se sim. articular. Então, eles começam a se articular a partir do fim da ditadura do Brasil, né? Da transição lenta e gradual, que a gente descobriu em 2020, que a gente ainda está fazendo a transição da democracia, e que se a gente não prestar atenção, a gente volta para a ditadura. Mas, enfim, naquele momento era essa transição. E aí teve esse reconhecimento, mas o Estado brasileiro só começa a discutir sobre isso em 95. Então, em 95, o Estado brasileiro, ainda no governo FHC, começa a pensar uma política pública para garantir território quilombola, para garantir aos quilombolas o reconhecimento dos seus territórios. E aí, isso aconteceu em 95, no governo Fernando Henrique Cardoso. E o governo Fernando Henrique Cardoso, na época, deu a concessão a um território quilombola, que é o Calunga, e resolveu que ele só ia dar reconhecimento para quem tivesse posse mansa e pacífica. Posse mansa e pacífica é assim, nunca teve uma briga, ninguém contestou, não tem inventário, não tem ninguém discutindo por 100 anos. Ou seja, para você ser reconhecido um quilombo, você tinha que comprovar que você existia em 1888, quando a escravidão foi abolida, e que não teve nenhuma treta até 1988, quando a Constituição foi promulgada. No Brasil, gente, isso é impossível. Pergunte Sim. para os seus familiares pretos quem tem documentos de 1888 na escravidão. A gente nem sabe, muitas vezes, quem é o nosso descendente daquela época. Isso paralisou a política. A política. Aline? Aline? Eu acho que travou. Alô? Aline? Gente, eu acho que travou aqui.
Deixa eu só ver. É, Oi, Ali. Ah, voltou. Aline? Gente, essa live vai ficar salva, tá? Depois vai ficar lá disponível na nossa página aqui do Instagram. Depois a gente também vai disponibilizar via YouTube aqui. Eu acho que caiu. Vamos esperar ela voltar. Só um minuto aí, vamos aguardar. Acho que ela está voltando. Aline? Todo minuto do mundo, amei. Aguardemos essa mulher, gente, porque vale a pena, só digo isso. Eu acho que tá com algum problema mesmo na internet aqui. Eu acho que ela tá com algum problema na internet. Ah, ela voltou aqui, só um minuto. Vamos lá. Aline? Ah, é? Então, agora eu tô conseguindo te ouvir. Eu não consigo te ver, mas eu consigo te ouvir. Só não consigo te ver. Ele tá girando aqui daquele mesmo jeito que estava lá inicialmente. mesmo. Ah, lá, Porque, agora eu acho que entrou. Calma, não. Eu acho que entrou. Mas eu ainda não consigo te ver. porque eu tô te vendo normalmente. Oi, agora foi. Jesus amado. Bom, vamos Bom, lá. vamos lá. Você estava falando exatamente sobre esse processo do Fernando Henrique Cardoso, quando eles precisavam de 100 anos aí de ter a documentação, né? E de ficar 100 anos sem ter nenhuma briga, nenhuma dificuldade aí, nenhuma questão que envolva essa terra, né? Pensando aí É as isso. condições, pensando aí, a gente pode pensar aí as condições de grilagem no Brasil, as questões de terra, de posse de terra, de documentação, o que tudo isso vai reverberar na vida dessas pessoas, né? E o que eu acabei entendendo, e aí assim, ficou esse vazio jurídico, na verdade, foi trazendo insegurança para os quilombolas. Porque enquanto eles não têm essa documentação, eles estão ainda sujeitos à grilagem, a gente ainda tem um país, né, com grilagem, com mineração, com abertura de fronteira agrícola, que vai enfraquecendo essas comunidades quilombolas que, em sua maioria, são rurais. Isso só começa a ser resolvido no governo Lula, com a ministra Matilde Ribeiro, que resolve fazer essa política pública quilombola, mas ela ainda não sabia muito a dimensão. Assim, não, vamos fazer isso acontecer, a gente precisa cumprir a Constituição brasileira.
E aí começa a fazer pesquisa, né? Aí descobre, tem 1.000 comunidades quilombolas, tem 2.000, tem 3.000, 4.000, tem 5.000. Agora já tem quase 6.000 comunidades quilombolas mapeadas no Brasil. E essa descoberta foi me levando a pensar sobre a constituição da noção de propriedade no direito brasileiro, né? E aí o livro passa dessa discussão. Primeiro, entender essa política pública, e segundo, entender que o direito brasileiro, desde a colonização, ele definiu quem tinha direito à propriedade, quem ia ser despossuído de sua propriedade e quem viraria propriedade. Então, a gente tem quem seria dono de propriedade legitimado pelo direito brasileiro? O homem branco. Sim. Quem seria despossuído de suas propriedades? O indígena, que era dono de todo esse território e foi despossuído. Quem viraria propriedade? O homem negro. E ele começa, o homem e a mulher negra também, ele começa a construir uma série de construtos jurídicos, primeiro para atrasar essa liberdade desse homem negro, para atrasar a autonomia do homem indígena, e depois, a Thalita está citando a Lei de Terra, que é de 1950, mas eu já conto sobre isso. Então, a gente começa a construir uma noção de propriedade toda voltada para isso. Tá? Em 1850, antes de pensar a abolição, o Estado brasileiro começa a criar um monte de regras para proibir que os indígenas e os negros tivessem acesso à propriedade nesse país. E todo o nosso ordenamento jurídico, embora a gente vá complexificando o sistema de propriedade, ele tem essa desigualdade fundamental. Né? O branco, o negro e o indígena foram entendidos como grupo que vai ser constantemente destituído de suas posses, que nunca vai ter posse no território. É isso. Se a Constituição diz que os indígenas e os quilombolas vão ter direito a seus territórios, o direito de propriedade vai lá e diz, não, agora você precisa de um laudo técnico de não sei quanto. Aí você tem um laudo, mas agora você precisa de uma assembleia. Você tem uma assembleia, mas agora a gente não tem uma política pública para tirar quem não devia estar no seu território e tá. Você conseguiu o território? Mas agora tem um interesse e a gente precisa passar um empreendimento aqui para o desenvolvimento do país. Então, o tempo todo o direito brasileiro vai criando mecanismos para destituir a posse tanto dos negros e dos indígenas. Eu escolhi estudar os quilombolas. Então, o livro é um pouco sobre uma crítica sobre isso, sobre as linhas raciais que o direito de propriedades é construído no Brasil e como ele é construído para trazer cada vez mais desigualdade para esse povo negro e para o povo indígena também, se a gente for pensar sobre isso. E essa é a crítica. E aí o direito brasileiro levou, basicamente, da Constituição até 2003, para começar a fazer uma legislação sobre isso. E isso foi contestado no Supremo Tribunal Federal, então a gente teve uma ação direta, né, de inconstitucionalidade para declarar que era inconstitucional esse reconhecimento dos territórios quilombolas, e a gente só teve um julgamento do STF em 2018. Então, se a gente pensar desde o pós-abolição até agora, isso significa que o Estado brasileiro levou 120 anos para começar a pensar no que fazer. Mesmo agora, com 132 anos, a gente não tem uma solução final, porque a gente tem, desses 6.000 territórios quilombolas que os próprios quilombolas já mapearam, e o mapeamento dos quilombolas é melhor e maior do que o do próprio governo, a gente só tem mais ou menos 227, deve ter um pouco mais agora, de quilombos realmente com título de propriedade reconhecido. Então, tudo isso que eu estou contando que aconteceu na lei, que já é um avanço de 1988 para cá, não virou título de propriedade. Então, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. E, infelizmente, já no governo Dilma, a política começa a ser paralisada. Sim. Porque você tem menos recurso de política pública, e no Temer e no Bolsonaro só piorou. Então, a gente não tem ainda um avanço do reconhecimento do direito do território quilombola. Pode falar, Aline. Então, um dos
pontos que você traz e que eu também acho muito interessante, eu gostaria que você falasse um pouco, é sobre o quanto essa falta, né, de uma documentação e de todo esse processo de reconhecimento para um quilombo, o quanto isso possibilita também muitas vulnerabilidades, né? Tanto de vários aspectos que você traz. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, da importância desse ordenamento, da importância desse reconhecimento para esses espaços, para essas pessoas que ocupam esses espaços. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, ou, enfim. Tá. A tese que eu tenho desenvolvido é que essa burocracia toda do direito, então, para todo mundo entender, embora a Constituição tenha dito que os quilombolas tinham direito a seu próprio território, a propriedade quilombola é uma propriedade coletiva. Então, o título de propriedade não sai, sei lá, no nome da Aline. Sim. Ele vai sair no nome ou no nome da Cimeia, né? Nós vamos supor que nós duas moramos no mesmo quilombo. Ele vai sair família Andrade, família Melo, no nome de todas as famílias que estão naquele território. E para você ter o reconhecimento quilombola, você vai precisar mais ou menos de 6 passos. Que é primeiro o reconhecimento pela Fundação Cultural Palmares. Depois você vai precisar de um laudo técnico. Né? Então, primeiro, as organizações quilombolas precisam se reconhecer como quilombola, constituir uma assembleia, e a maioria dos moradores daquele território reconhecerem e constituir um grupo, né, uma associação. Depois eles vão pedir o reconhecimento para a Fundação Cultural Palmares, e aí eles já vão ser reconhecidos como quilombola. Esse reconhecimento vem com um laudo técnico de antropólogo, explicando como que surgiu o quilombo, um mapeamento geográfico. É super trabalhoso, não é uma coisa assim, acordei um dia, sou um quilombo, não. Né? Você precisa fazer todos esses passos, vai um antropólogo, vai um geógrafo, fazer um mapeamento do território e tudo mais. Depois que você tem esse reconhecimento, você vai para o INCRA, você vai ter um laudo. Depois que o INCRA reconhecer, tem um processo de quanto isso custa e tudo mais. E aí precisa tirar quem não é quilombola daquele território, e aí precisa indenizar, porque muitas vezes, por conta da grilagem, esses terrenos têm muitos invasores. E às vezes não são invasores, são pessoas que moravam ali naquele território e que foram, mas não querem ser reconhecidos como quilombo. E às vezes tem comunidade indígena, comunidade quilombola no mesmo território. Aí precisa também fazer a limitação de cada um e indenizar quem estava naquele território e vai sair. Esse processo tem levado 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então eu tenho dito que a burocracia é uma política de morte. Porque o tempo que o governo leva do reconhecimento até de fato dar propriedade e tirar os invasores é o tempo que a comunidade está sujeita à grilagem, que ela está sujeita a processos de mineração. Muitas vezes, dentro dessa disputa de terra no Brasil, a gente está falando de fechar o acesso da comunidade à água, da comunidade ter seus defensores mortos, né, assassinados. Então, é uma violência muito grande, traz, às vezes, insegurança alimentar, porque a gente tem empresas, né, da agroindústria colocando agrotóxico naquele território, segurança física mesmo, porque essas disputas muitas vezes é com violência, é armada. Os quilombolas não disputam no mesmo patamar, não são comunidades violentas que vão sair aí armadas contra os grileiros. Uma série de violações. E tem territórios quilombolas extremamente estratégicos, onde podem passar linhas de energia, de interesse de mineradoras, de interesse de fronteira agrícola, e alguns de interesses até do próprio governo. A gente tem territórios quilombolas com conflito com a Marinha, como é o quilombo de Macacos na Bahia, como é o... Meu Deus, esqueci o nome. A Marambaia, aqui no Rio de Janeiro, também teve conflito com a Marinha, é o lugar de treinamento dos fuzileiros navais, é um ponto estratégico. E a comunidade quilombola está lá há mais de 300 anos, e a Marinha queria deslocar essa comunidade. Então, a gente está falando de poderes muito fortes. Agora, tem um mês, mais ou menos. A gente pode pensar, por exemplo, no Quilombo de Alcântara,
que o próprio governo federal está querendo fazer o lançamento de uma base para a NASA dentro da comunidade quilombola. Eles estão em disputa com o próprio governo federal e às vezes o governo não reconhece o direito deles justamente porque tem interesse nesses projetos de desenvolvimento. Mas a gente tem um quilombo agora em Óbidos, onde o governo deu autorização para passar uma linha de energia, um linhão de energia, que vai desalojar 40 famílias, que vai tirar o acesso dessas famílias à água e, pasmem, não vai chegar luz para a própria comunidade quilombola. Ou seja, não planejaram uma estação dentro da comunidade. É... Estado brasileiro. Porque às vezes a gente está pensando que as violações de direitos humanos são só de grileiros, Sim, de agroindústria, mas são do próprio governo brasileiro. Então, são, de fato, eles estão em territórios muito estratégicos, né? O povo quilombola foi muito inteligente ao fugir, né? Sim. E ao se construir seus locais de liberdade. Então, eles estão em locais muito estratégicos e são locais aí que estão sendo disputados pelos grandes capitalistas que não necessariamente estão interessados em respeitar os direitos das comunidades tradicionais, né, dos povos quilombolas. E aí o direito brasileiro tem sido utilizado como instrumento de enfraquecimento dessas comunidades. Eu acho que essa é uma história que todos nós devíamos saber. Primeiro, porque eu acho que resgata um lugar de resistência e dignidade para o povo negro brasileiro, né? O quilombo é uma resistência, mas o quilombo é uma tecnologia de outro modo de propriedade coletiva, de outro modo de lidar com a natureza, e conta uma história que nos foi negada, né? Que é, por exemplo, eu não sei, assim, né? Mas eu fiquei muito chocada quando eu descobri que tinham 6 mil focos de resistência à escravidão no Brasil, que tem história para contar e que permanecem vivas até hoje. Isso não me foi ensinado na escola. E acho que esse é um questionamento, essa é uma crítica ao direito. O direito tem sido um instrumento de desigualdade racial e tem sido um instrumento de despossuimento, eu diria assim, né? De tirar as posses do povo negro. Não só a posse simbólica, mas a posse concreta, que é o território. Sim, E é por isso, alguém está perguntando aqui, só vou emendar, e é por isso que até hoje a gente não tem a garantia do direito dos povos negros e periféricos dentro das favelas. A gente vê o direito cada vez mais atrasando o reconhecimento do direito dessas pessoas ao seu próprio território. A gente tem algumas experiências ainda, mas é muito comum a gente ver povos negros que têm seu avô, seu bisavô, que construíram naquele terreno e tem 3 gerações de família, e a gente não tem o título daquele território. Né? Isso é uma trajetória muito comum. Eu acho que é decorrência da construção do direito de propriedade como um direito da branquitude brasileira. Sim. Eu queria que você falasse um pouco para a gente também, porque você fala um pouco sobre esse processo quando você fala sobre narrativas de morte, né? E aí depois, né, sobre os desafios para efetivação mesmo, né, das políticas quilombolas. E aí depois você traz algo que para mim é muito especial, que é produção de vida, né? As implicações do quilombo para o direito. E aí eu queria que você falasse um pouco disso para a gente. Acho que você já falou um pouco sobre, mas eu queria que a gente fechasse essa discussão trazendo essa pauta, porque eu achei, enfim, achei que ela é aquele fiozinho de... sempre importante, né? A gente pensar... Imagina quando você diz que você está trabalhando, você com mais de 6 mil focos, com 6 mil focos de resistência negra no Brasil, dadas as condições do racismo, é imperioso, né? Falar sobre essa produção de vida e falar um pouco sobre essa questão do direito e dos quilombos. Queria que você falasse um pouco sobre. Quando eu falo das narrativas de vida, eu penso em várias coisas. Primeiro, eu acho que é nesse ensino da propriedade como uma propriedade coletiva.
Então, do direito pensar outras formas de propriedade, a gente, né, tem visto como direito de sucessão, direito de família, é uma briga dentro do Brasil, como as pessoas brigam por herança. Quem tem herança, né, briga por herança, Quem tem e herança? briga por herança, e como essa noção de propriedade do homem branco, ela tem muito a ver com desmatamento, com um domínio e uma convivência não pacífica desse homem branco com a natureza, que é totalmente diferente dos povos e comunidades tradicionais, que vão viver dentro dos territórios, vão pensar uma noção de propriedade que é coletiva. Então, ela não é minha. Para eu decidir os rumos dessa terra, eu tenho que fazer uma assembleia. Eu tenho que ter uma assembleia livre e consentida, então, onde todo mundo tem o mesmo nível de informação, porque é assim que os quilombolas decidem, em sua maioria, os direitos dos seus territórios. Obviamente, eles têm questões de senioridade, então o respeito aos mais velhos, né, como guias da comunidade, porque são aqueles que estão resistindo há mais tempo e têm mais tradição. Mas os quilombolas sempre decidem coletivamente a trajetória dos seus territórios. E essa decisão coletiva, ela traz a necessidade de que todos tenham o mesmo nível de informação. Então, você precisa que todos os membros daquela comunidade tenham 100% de entendimento sobre aquilo que está acontecendo e sobre quais são os impactos que vão acontecer naquele território. Então, e eles pensam muito a sua própria vida ligada à sobrevivência daquele território. Então, o conceito de quilombo e de quilombola tem a ver tanto com essa propriedade coletiva, mas como com a necessidade de sobrevivência daquele ecossistema como um todo para os meios de produção de vida de quilombola. Então, ele é pescador, ele precisa que o rio esteja saudável, ele é coletor de sementes, ele é agricultor, mas ele vai fazer tudo isso para que a sua ação seja menor possível dentro daquele território, porque ele precisa que o território continue para suas próximas gerações. O território não é dele, ele não faz o que quiser no território sem pensar nas consequências daquilo para a próxima geração. E o limite da atuação dele é fazer com que o território continue existindo de forma saudável para os seus filhos, netos e bisnetos. Então, acho que ele traz um direito de propriedade que ele traz desenvolvimento sustentável, que ele traz sustentabilidade, que ele traz respeito à comunidade já dentro dessa noção de direito de propriedade. E aí é o que eu chamo, né, tenho chamado de tecnologias de vida aí, que eu acho que é uma discussão ampla que o direito de propriedade quilombola pode abrir para o direito brasileiro. E o direito brasileiro deveria rever a noção de propriedade a partir da noção de propriedade indígena e quilombola. E o direito brasileiro não fez isso. O direito brasileiro colocou os quilombolas e os indígenas como uma categoria à parte. Sim. E continua produzindo esse direito de propriedade que é extremamente exterminador. É como se ele fosse a regra, né? E a minha defesa é que esse direito seja revisto e, portanto, descolonizado a partir do olhar quilombola, que eu acho que o que a propriedade quilombola oferece para o direito brasileiro é um olhar decolonial. Sim. E esse exercício não foi feito ainda, né? Sim, isso para mim ficou muito evidente assim na sua discussão e quando eu fui entendendo a sua discussão, eu fiquei muito, isso para mim foi algo muito interessante de pensando como é que essa sociedade, né, essa sociedade moderna e contemporânea, ela se constrói aí numa relação, numa ideia de desenvolvimento, de civilização, de desenvolvimento que está de uma forma ou de outra oposta à vida, né? Porque ela vem se construindo aí, vem se desenvolvendo de uma forma extremamente violenta com a própria vida, com a própria possibilidade de existência de vida, né? E quando nós falamos hoje sobre determinados assuntos, seja em relação à própria questão da estrutura racista, da forma como nós lidamos com a terra, a forma como nós lidamos com a propriedade, dentro dessa estrutura, dentro desse modelo de civilização que é constituído aí a partir da modernidade, você percebe que a gente tem um problema muito sério
para a posteridade, para conseguir manter essa sociedade funcionando por mais tempo, porque ela de uma forma ou de outra, ela é genocida, né? Ela vai corroendo, ela vai matando, ela vai eliminando, sejam povos, sejam conhecimentos, sejam possibilidades, e a própria relação com a natureza, que é o planeta onde nós vivemos, nós estamos aqui, que nós respiramos, nós andamos e nos movimentamos dentro desses espaços, né? E que essa civilização ela não consegue perceber muito bem isso. E aí, quando você traz essa discussão, é muito importante e muito viva, tanto numa perspectiva decolonial, como exatamente na possibilidade de o direito brasileiro, por exemplo, começar a se repensar nesse processo, né? Eu acho que a partir desses povos e comunidades tradicionais, o movimento, o direito brasileiro pode se repensar. Eu acho que a gente tem um direito hoje ainda colonizado e a serviço do racismo, né? Sim. Assim, e a serviço do racismo e da manutenção de estruturas de desigualdade racial. Eu poderia falar de quilombo, mas eu poderia falar de favela, eu poderia falar sobre a forma que a polícia e segurança pública é pensada dentro do direito brasileiro, ou o próprio direito de família. Então, a gente tem o direito ainda todo construído. E eu tenho procurado, e a minha reflexão do direito tem ido por esse caminho, e isso são coisas que muitas vezes, enquanto eu vou falando, eu também vou pensando coisas novas, ainda estudando e ainda construindo isso, é que a gente precisa implodir esse império do direito, e inclusive essa visão que a gente tem do direito como solução para a desigualdade racial. Então todo mundo pensa, não, mas se a gente fizer uma lei que faz isso, 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 o que coloca o racismo como crime, ou que cria alguma coisa, ou que promove cotas, a gente vai estar acabando o racismo, a gente vai estar contribuindo sim para o fim do racismo. Eu não estou criticando isso. Mas é que, para que o direito de fato trabalhasse para a equidade racial, a gente teria que revisar cada ramo do direito. O direito de propriedade, que é o que eu defendo na questão quilombola, mas o direito penal, o direito de família, para entender por que algumas mulheres são destituídas tão rápidas de seu filho e outras não. E assim, ir repensando mesmo a estrutura toda do direito, porque eu acho que o direito, como ele foi construído em cima de bases coloniais, e ele é pouco destituído da sua legitimidade, a gente ainda Sim. entende o direito como um lugar legítimo, como uma construção democrática, a gente não tem discutido como o direito ainda veicula muito racismo. E, na minha cabeça, a única explicação para esse tanto de advogado, né? Porque o Brasil é um dos países que mais tem advogado no mundo, só perde para a China. Sério, eu não sabia disso. O Brasil é o segundo país com mais advogados no mundo, só perde para a China. E a China, gente, não conta. Tem, sei lá, 10 vezes mais pessoas que o Brasil tem. Então, como que a gente forma todos os anos esse exército de advogados e ninguém consegue pensar numa solução para garantir propriedade para os quilombolas? Só o racismo que explica isso, porque não é possível que não tenha um ser de luz mais inteligente que consiga pensar esse negócio. Porque o direito não está preocupado em pensar isso e o Estado brasileiro não está preocupado em dar propriedade aos quilombolas, entendeu? E o que eu tenho tentado nessas minhas reflexões sobre o direito, acho que tem um conjunto de teóricos pensando isso, né? Um conjunto de pesquisadores pensando isso, é um pouco denunciar esse papel do direito, de escamotear esse racismo e de criar aí uma ideologia para dar áreas de legitimidade a essa desigualdade que o direito produz. Então, é porque você não entregou o papel, porque não reconheceu. Cada hora eles vão criando uma burocracia que vai fazendo com que o direito que já está garantido fique cada vez mais distante dos quilombolas. Né? Que é o que a gente tem visto o Estado brasileiro fazer até hoje. E a gente teve um respiro assim, de melhora que a gente
está agora vendo o retrocesso cada vez mais. Portanto, é preciso denunciar esse retrocesso de direitos, que a gente nem chegou lá, mas já está perdendo. Pois é, exatamente. Essa é a impressão que eu tenho, assim, que quando a gente começou a vislumbrar uma possibilidade, eis que veio um furacão, algo, e nós fomos levados e chegamos a 2020, tomamos alguns caldos aí, chegamos em 2020 olhando e dizendo, gente, o que foi isso? Bom, Aline, a gente está terminando, o que, enfim, é uma pena, mas eu queria que você aí falasse um pouco, alguma coisa que você quisesse falar mais sobre essa discussão, algo que a gente acabou não conseguindo adentrar, o que você acha que seja importante mesmo. E aí, gente, só para dizer, olha, comprem, acessem esse livro, Direito e Políticas Públicas Quilombola. Eu recomendo, vale a pena, é uma discussão muito bacana, além do fato de que a Aline escrevendo é uma coisa à parte, meus amores. Vocês não podem perder essa possibilidade. Ela falando já é bom, mas ela escrevendo é melhor ainda, vale a pena. E eu queria que você falasse um pouco, enfim, falasse algo mais que você queira falar, porque eu tinha mais algumas perguntas, mas eu estou vendo que o tempo aqui já está um pouco apertado, e aí eu estou com medo de a gente começar uma discussão e não dar muito tempo. Não, tudo bem. O que eu queria recomendar é que as pessoas resgatassem mesmo a história quilombola. A gente tem a CONAC, está na internet com membros ativos, ativistas, defensores de direitos humanos, o tempo todo falando sobre a questão quilombola. Mas eu acho que para pessoas negras é um resgate da nossa trajetória, para pessoas brancas é uma oportunidade de conhecer o seu país, que a gente não conhece, que a gente tem constantemente negado esse direito de conhecer a nossa própria trajetória. Queria dizer que eu sou péssima para isso, mas eu lembrei. O livro é da editora De Plácido. Sim. Ele está à venda com 40% de desconto, com o cupom Leia em Casa nesse tempo de pandemia. Então, quem puder comprar, recomendar para os amigos e tal, pode recomendar. Se escanear e passar PDF, eu não vou ficar chateada, mas não pode ser editora. Eu só não vou fazer isso, mas se vocês fizerem isso também, tá suave. Eu sei que nem todo mundo pode comprar livro no Brasil, e tem artigos publicados sobre isso também, tem um grupo de pessoas discutindo questão quilombola. E é isso, eu queria dizer, leiam Mulheres Negras. Sim. A Marileia Cimeia, que está aqui conosco, revisou o livro, lançou um artigo sobre a Escola Tikunanga, também organizadora de um livro. A Marileia... E você é uma das autoras, inclusive, né, desse livro também, que é um artigo lindo e que vale muito a pena vocês lerem, sobre duas juristas. Ela faz uma discussão sobre duas juristas, inclusive a própria Eunice Prudente, que é a sua orientadora, né? E um trabalho primoroso para falar exatamente sobre essa questão do direito, né? E essa dificuldade de um direito... ou, enfim, esse direito racista, né? No fundo a gente tá falando sobre isso. Então, eu queria dizer isso. E a Marileia, que fez a orelha do livro, ela tem uma tese de doutorado sobre quilombo, e o quilombo também como tecnologia de afeto, que é um livro, é uma tese lindíssima. Tá disponível. A Marileia de Almeida dela está disponível na internet, tese de doutorado, você coloca lá, é gratuito. Ela fez para o Unicamp, então eu queria dizer o que eu sempre digo, leia Mulheres Negras, e queria agradecer. Eu também, Aline, quero agradecer muito. Para mim é uma honra. A gente estávamos muito empolgadas e ansiosas para ter você aqui para discutir o seu livro. Gente, realmente eu não estou falando só porque nós estamos aqui, mas é porque o trabalho da Aline é realmente primoroso. Vale a pena vocês conhecerem, vale a pena vocês acessarem esse material, lerem o livro, terem acesso a esse livro. Inclusive,
porque para mim ele é muito importante, inclusive como consulta mesmo, né? Você ter para você poder consultar e rever algumas discussões que ela traz que são muito importantes. Eu só tenho a agradecer mesmo a sua presença, Aline, agradecer essa discussão. Eu queria falar um pouco, inclusive, sobre... mas a gente já está terminando, não tem jeito. Apareceu aqui agora que tem 21 segundos. Eu vou me despedir, vou deixar que você se despeça aí da galera e agradecer a sua presença e dizer que nós estamos muito felizes. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Eu sei que tá difícil de segurar, mas se puderem, fiquem em casa.